Meus amigos, hoje, depois do Carnaval, onde de fato o ano começa para todos na Bahia e no Brasil, vamos voltar a falarmos de nossos pequenos momentos de dicas preliminares de direito, lições preliminares de direito, que eu creio que tem sido bastante útil para todos, inclusive para mim, que me obrigo a lapidar um pouco essa capacidade de transmitir conteúdo e de ser útil a todos vocês. Depois do Carnaval, então, vamos retomar as nossas dicas de direito. Pois bem, vamos falar de direito das sucessões, ou como se diz no popular, direito de herança. Mas antes disso, quero mandar aqui um abraço para meu amigo Vandinho, para a sua equipe e para todo o seu público. Veja bem, foi noticiado recentemente que as filhas da já falecida grande cantora brasileira Ângela Maria teriam, em determinado momento, pressionado a mãe a vender uma casa muito bem valorizada de R$ 1.800.000. Vejam bem, as filhas, segundo a imprensa, teriam pressionado a mãe para vender a própria residência a residência da mãe, que a mãe conquistou trabalhando ao longo de mais de 50 anos de carreira, gloriosa carreira. Diziam, isso está num boletim, vários boletins de ocorrência. Pelo que se é noticiado, Ângela Maria registrou boletins de ocorrência, foi até uma delegacia de polícia. E, por exemplo, em algumas cidades, um idoso vai à delegacia de proteção ao idoso. Então, a Ângela Maria teria registrado um boletim de ocorrência, alguns dizendo o seguinte: minhas filhas estão me pressionando para que eu venda a casa onde eu própria moro com meu esposo para já repartir a herança em vida. Por que isso veio à tona? Porque recentemente elas alegaram que o pai teriam afastado a mãe, impedido de elas visitarem a mãe antes da morte, nos últimos tempos e tal. E o pai comprovou que não, por meio desses boletins de ocorrência, que dão conta que a Ângela Maria que não queria as visitas das mesmas, porque elas estavam muito de olho e já querendo que a mãe dividisse a herança, forçando a mãe a dividir a herança, ela viva ainda. E aí, por isso que eu estou trazendo esse caso para ilustrar o nosso tema de hoje. Será possível, pessoal? O que diz o direito brasileiro a esse respeito? Filhos têm direito de exigir a herança dos pais. O pai tem ali um patrimônio pequeno, médio ou um grande patrimônio. Um filho, 2 filhos, tantos quantos sejam os filhos, tem direito de exigir do pai, da mãe, já a sua parte da herança, mesmo antes do chamado dono da herança ter falecido? Veja, então, é possível isso? É possível dizer, você lá tem o seu pai, a sua mãe, ou outra pessoa a quem você tem expectativa de herdar, e é possível você falar, não é meu, eu quero logo que adiante. É possível, será possível que você pode fazer um negócio com um terceiro, dando como garantia um bem que você, olha, eu tenho uma herança, meu pai e minha mãe, tem ali um prédio, um carro, uma fazenda, e um dia eu vou receber, vou te dar aqui como garantia. É lícito isso? É possível? É legal você exigir do seu pai e da sua mãe já o seu naco da herança enquanto eles estão vivos ainda? E a resposta é uma só. Não, não é possível. O artigo 426 do Código Civil, que é a lei que trata desse tema, vai dizer que é vedado, é proibido, né, o contrato envolvendo herança de pessoa viva, de pessoa que ainda está viva. Então, veja bem, no direito brasileiro, aquele que está vivo, o pai, a mãe, que tem o seu patrimônio, ele pode dispor dos seus bens livremente. Livremente. Tem algumas exceções que eu vou falar aqui brevemente. Mas a regra é a seguinte: o cidadão, a cidadã que tem o seu patrimônio, mesmo tendo ali filhos, etc., ele pode dispor do seu patrimônio no sentido de vender, no sentido de alugar, como queira. Como queira. É claro que nós temos, por exemplo, os limites da legítima. Aí é outra coisa. Por exemplo, o cidadão lá que tem o seu patrimônio, ele não pode doar
100% do seu patrimônio. Ele pode doar até 50% do seu patrimônio. Ele não pode fazer um testamento também doando 100%, ele só pode testar 50%. Agora, se quiser vender para fazer um investimento, para curtir a vida, pode vender 100%. Há também uma outra exceção, quando se percebe que a pessoa está com um problema psicológico, algum distúrbio, é a chamada do cidadão pródigo, quando ele começa, realmente ele não tem controle, ele começa a fazer muitos, vamos dizer assim, ele já se demonstra incapaz de administrar as coisas do seu patrimônio, né? Não está sabendo mais fazer negócio, mas tudo isso tem que ser comprovado. Aí também pode entrar com uma ação própria para isso, de interdição e tudo mais. Mas, em regra, o cidadão, a cidadã que tem seu patrimônio, mesmo tendo filhos, se estiver nas suas plenas faculdades mentais, pode vender o seu patrimônio, pode trocar, fazer permuta pelo seu patrimônio, pode curtir a vida com o seu patrimônio, pode hipotecar o seu patrimônio, não tem problema nenhum. O filho, a filha, o direito não acode, o direito não dá direito ao filho ou à filha dizer: epa, eu quero que você, como disseram que as filhas fizeram com a Angela Maria, dizem as reportagens, meu pai e minha mãe, trate logo de me adiantar um pedaço de uma fazenda, um apartamento no lugar tal, uma parte de uma caderneta de poupança, seja o que for, seja o que for. Portanto, que fique bastante claro, o filho, a filha que pratica esse tipo de postura está praticando uma postura intimidatória, uma postura abusiva, que inclusive pode implicar no reconhecimento de crimes contra os donos da herança. Agora, pessoal, o que existe é o seguinte: se por um lado o direito não permite que o filho ou a filha imponha ao pai ou à mãe que lhe adiante a herança, por outro lado, o próprio direito também permite que, dentro de certas circunstâncias, obedecendo a certos requisitos, o pai ou a mãe pode sim adiantar a herança, fazer o adiantamento da herança, mas tem que ser por livre e espontânea vontade dele, do pai ou da mãe, que tem a herança, tá certo? Então que fique bem claro, não existe a chamada herança de pessoa viva. A pessoa está viva, a herança é dela. Os direitos e obrigações da herança só transmite para os herdeiros quando o dono da herança falece. Se a pessoa está viva, ninguém tem direito à herança. Pode-se falar em expectativa de direito à herança, mas é outra coisa. Essa foi a dica de hoje. Um abraço.